Olá, eu sou o Thiago Almeida e seja muito bem-vindo ao meu novo canal. Você já parou para se perguntar por que as pessoas brigam por causa de política? Por que as pessoas discordam tão veementemente acerca de certos assuntos? E por que mesmo pessoas boas discordam tanto quando a gente fala em construir um mundo melhor? Assiste esse vídeo até o final, aproveita, se inscreve e compartilha, porque depois da vinheta a gente vai tentar entender esse fenômeno. O nosso vídeo de hoje vai ser baseado neste livro aqui, Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Nesse livro ele vai tentar responder essa pergunta de por que pessoas boas discordam tanto acerca de certos assuntos, chegam a entrar em conflitos políticos de forma intensa, e ele vai dar a explicação dele com base na visão de mundo dessas pessoas. Então o Thomas Sowell ele vai elencar duas visões de mundo principais que são a origem de todos esses pensamentos que se divergem tanto acerca desses assuntos. E essas visões de mundo têm a ver com a visão acerca da natureza humana. O primeiro grupo vai ter uma visão trágico-restrita acerca da natureza humana, ou seja, ele vai entender que a maldade é parte inerente do ser humano, ela está ali presente inevitavelmente. Você pode entender essa tendência à maldade como sendo parte da nossa biologia, do nosso comportamento, ou você pode entender que isso tem a origem na contaminação pelo pecado original. Mas o que importa aqui é que a natureza humana é intrinsecamente má. Então você não está muito preocupado em encontrar a razão que faz com que os homens entrem em guerra, entrem em conflito. A razão é a própria maldade humana. Você vai estar mais preocupado em encontrar o que traz paz para diversas sociedades. Qual é a origem da paz? Por que certas sociedades dão certo? Quais são os conjuntos de valores e culturas que vão fazer com que a sociedade coopere entre si ao invés de ficar se matando? Já o outro grupo vai ter uma visão irrestrita acerca da natureza humana. Ou seja, o ser humano é uma criança que nasce pura e a sociedade o corrompe. Portanto, o ser humano tem a capacidade inerente de ser bom. E para que ele seja bom, o ambiente não pode contaminá-lo. Então este grupo aqui vai entender que são os nossos valores e as nossas culturas que corrompem esse ser humano naturalmente bom e, portanto, ele não tem problema nenhum em destruir tudo que está aqui para construir a sociedade perfeita que vai permitir que a benevolência humana se manifeste na sua plenitude, para que aquele homem naturalmente bom se conserve bom e construa e ajude, então, a fazer um mundo melhor. Então olha só que interessante, este grupo aqui acha que o homem é naturalmente mau e este grupo aqui acha que o homem é naturalmente bom. E a partir daí, essas visões de mundo vão entrar em conflito acerca de cada um dos temas que rodeiam o debate público. Vamos dar o primeiro exemplo aqui, quando a gente fala em desarmamento civil, por exemplo. O grupo que tem uma visão trágico-restrita entende que a maldade está aí, não há nada que a gente possa fazer para contorná-la. Então, a pessoa precisa ter os meios para se defender dessa maldade quando ela conflita alguém que não partilha desses mesmos valores morais e quer tirar alguma coisa dela ou quer tomar a vida dela. E esse grupo aqui acha que numa sociedade perfeita não cabe armas. Então você precisa desarmar a sociedade inteira. Num mundo sem armas não vai haver espaço para que homens usem armas para cometer maldade contra outros homens. O problema é que este grupo aqui vai entender que se você não tem arma, vai vir um outro grupo que tem arma, que conseguiu fabricar armas, e vai dominar essa sociedade desarmada. Então é desse grupo aqui que vem aquela frase do que se quer paz, prepare-te para guerras, né? Si vis pacem para bellum, em latim. Né? Você deve estar armado para ser capaz de proteger os valores e os costumes da sua sociedade de outros grupos que queiram destruir isso. Quando a gente fala em intelectuais, então, esse grupo trágico e restrito vai entender que o conhecimento humano está disperso na sociedade. Então é impossível uma pessoa só deter o conhecimento de tudo. Todos nós somos grandes especialistas nas nossas áreas. Então não importa quantos diplomas você tenha, quantos doutorados você tenha, quantos títulos você tenha, quão inteligente você seja. Você só vai dominar um pedacinho do longo conhecimento humano acumulado até aqui. Já esse grupo aqui vai entender que cabe aos intelectuais da sociedade ajudar na construção dessa sociedade perfeita. Então você tem pessoas mais inteligentes que outras, mais estudadas que outras, e que essas pessoas devem mover o curso da história
devem interferir com a sua sabedoria, a sua benevolência na sociedade como um todo, para garantir, então, a construção cada vez mais próxima dessa sociedade perfeita. E se o assunto for economia, o grupo trágico irrestrito vai entender que, pelo conhecimento humano estar disperso na sociedade, seria impossível alguém deter o conhecimento de tudo, ele vai negar tudo que tem a ver com centralização, com administração central. Ela vai entender que o livre mercado é a melhor forma de passar informação para as pessoas. Ao mesmo tempo, ela vai entender que é justamente o livre mercado que permite que essas pessoas, ao invés de guerrear umas com as outras, elas comecem a cooperar no sistema de trocas voluntárias. Então, se eu produzo arroz, você produz feijão, o outro camarada lá produz carne, eu não preciso produzir as três coisas e nem preciso roubar aquilo que ele tem. Eu troco o meu excesso de arroz por um pouquinho do excesso de carne dele e aí eu vou poder ter arroz, feijão e carne no meu prato e ele também vai poder ter arroz, feijão e carne no prato dele e assim a cooperação entre indivíduos e as trocas de bens e serviços é que vão fazer com que todo mundo tenha uma vida mais próspera e que todo mundo esteja cooperando ao invés de guerreando. E o que vai determinar a quantidade de arroz que vai trocar pela quantidade de feijão que vai trocar pela quantidade de carne, este grupo aqui vai entender que é o livre mercado, é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais carne tiver no mercado, mais barato. Quanto menos arroz tiver no mercado, mais caro. Então, é baseado na escassez das coisas, enquanto as pessoas dão valor àquela outra coisa, que vai determinar, então, o preço ou o valor da troca entre bens e serviços. Já este grupo aqui, da visão irrestrita, ele vai entender que esse sistema de trocas vai produzir pessoas que têm mais do que outras. E essa é uma das origens dos problemas sociais que nós temos. Então, na sociedade perfeita, todos devem viver em harmonia, ganhando a mesma coisa. Não é esse sistema de trocas que vai fazer com que todos comam arroz, feijão e carne. É uma entidade central que vai produzir tudo e vai distribuir igualmente para todos. Então, o grupo da visão irrestrita vai tender a achar que o planejamento central de um intelectual benevolente é o que vai trazer a igualdade a todos. Então, perceba como até no conceito de igualdade, essas duas visões de mundo vão entrar em conflito. Esse cara aqui acha que igualdade significa igualdade de oportunidades. E esse cara aqui acha que igualdade significa igualdade de resultados. O conceito de liberdade também vai ser diferente para essas pessoas. Esse grupo trágico e restrito vai entender que liberdade é eu poder fazer aquilo que eu quiser sem, é claro, prejudicar o outro. E esse cara aqui vai achar que você só é livre se você tiver tempo para fazer tudo o que você quiser e as suas necessidades básicas estejam atendidas por esse ente central. Agora vamos expandir o leque e vamos usar como exemplo a legalização das drogas. O grupo da visão trágico-restrita vai entender que as drogas são um dos elementos que promovem desarmonia na sociedade. A pessoa perde o interesse em trabalhar, a pessoa perde o interesse em cooperar, ela fica mentalmente debilitada, portanto tem dificuldades de tomar decisão e o vício nas drogas vai fazer com que ela tenda ao crime, a roubar dos outros para poder sustentar o próprio vício. Já esse cara aqui acha que não, que as drogas são meramente recreativas e neste mundo perfeito as drogas podem inclusive ter um papel social de manter as pessoas anestesiadas, né, para que elas não estejam tão contaminadas com essa ambição do capitalismo, etc, etc, etc. A galera da visão irrestrita também vai entender que a guerra contra as drogas é uma das origens do mal dentro dessa sociedade que nós vivemos, numa sociedade perfeita como não pode ter guerra, não pode ter conflito. Essa guerra entre polícia e bandido precisa ser anulada e para isso não podem existir atividades criminosas. A pessoa vai entender que todo mundo é dono do próprio corpo e pode fazer o que quiser com ele. E se o assunto for legalização do aborto, por exemplo? A galera da visão trágica e restrita, por respeitar tradições, costumes, religiões, elas vão tentar responder essa pergunta se você pode ou não abortar uma gestação a partir da origem da vida humana, quando começa a vida humana. E as religiões e os costumes vão dizer que a vida humana começa na concepção, é onde o espírito humano é colocado dentro daquele conjuntinho de células ali por uma entidade maior, por Deus. Ele também vai ver que é no momento da concepção que nasce um novo ser. Afinal, ele tem material genético humano e exclusivo. Somente aquele grupinho de células ali vai ter aquela combinação de DNA
que é fruto de uma combinação do pai e da mãe dele. Já esse grupo aqui da visão irrestrita, que não está tão ligado assim à religião, a costumes, ela vai tentar encontrar nos intelectuais essa resposta para a origem da vida humana. Como é uma visão mais materialista, mais ateísta do mundo, ela não vai estar tão preocupada assim com a origem do espírito humano, ela vai dar mais valor para a questão da ciência. Então, se aquele grupo de células ali não sente dor, não tem raciocínio, não tem consciência própria de si mesmo, então é só um grupo de células ali e que a mãe, que é a responsável por nutrir e fazer a gestação até o final, ela tem o poder sobre o próprio corpo e tem o poder então de expulsar aquele conjunto de células que ela não deseja. É tenso, né? A origem da visão de mundo vai nos levar a caminhos muito distintos na formação do nosso pensamento. Até nas visões sobre o que é justiça, esses dois grupos vão divergir. Então, o grupo da visão trágico-restrita, que valoriza mais os costumes, ele entende que existe uma verdade universal e os costumes e tradições que criaram as leis daquela sociedade estão na direção dessa verdade universal. Então, justiça vai ser basicamente o cumprimento das leis, desde que sejam leis justas. Então, justiça para esse grupo aqui é um conceito muito mais objetivo, né? Tem a ver com o cumprimento das leis e tudo mais. Já para esse grupo aqui, a justiça tem a ver com a igualdade de resultados que nós falamos lá atrás. Então, se um grupo não está tendo o mesmo resultado que outro, temos aí uma questão de injustiça e o Estado, a entidade suprema, deve intervir para garantir, então, essa igualdade. É por isso que eles falam tanto em justiça social, enquanto o grupo aqui, da visão restrita, vai entender a justiça como uma coisa objetiva. Aqui não, aqui a justiça social é uma coisa muito mais fluida. Então, trocando em miúdo, a grande natureza dos conflitos sociais, das brigas políticas, está em um não entender a visão do outro, né? Não entender que existem essas duas visões, porque senão as pessoas tendem a não estar falando sequer a mesma língua. Um cara está falando de liberdade, mas os dois entendem liberdade como coisas distintas. O outro cara vai falar de justiça, os dois entendem justiça como coisas distintas. A economia, para os dois, são coisas completamente distintas. Valores, esses dois têm valores completamente distintos. Olha só que interessante. Então fica a minha recomendação de leitura aqui, Thomas Sowell, Conflito de Visões. É um livro muito interessante para você debater muito melhor no churrasco da sua família. Espero que tenha gostado aqui desse vídeo. Se gostou, deixa like, se inscreve, compartilha. Esse canal está começando agora, mas a gente ainda tem muito conteúdo pela frente. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!